o eminente grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, irmão Lucas Francisco Gaudiano, usará da palavra. Boa noite a todos. Soberano Marcos José da Silva, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, grão-mestre geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, sapientíssimo irmão Múcio Bonifácio, presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, eminente irmão Antônio Cláudio de Araújo, presidente da Assembleia Distrital Legislativa do Grande Oriente do Distrito Federal, eminente irmão Adalberto Aloysio, grão-mestre do GOB Santa Catarina, eminente irmão Américo da Rocha, grão-mestre do GOB Espírito Santo, eminente irmão Baluque, Benedito Marques Baluque Filho, grão-mestre do GOSP, Grande Oriente de São Paulo, eminente irmão Eduardo Teixeira Rezende, grão-mestre do GOB Minas Gerais, eminente irmão Jorge Pedrão, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul, autoridades maçônicas dos poderes internos do Grande Oriente do Brasil, dos Grandes Orientes estaduais e do Grande Oriente do Distrito Federal, são tantas, que se encontram presentes, veneráveis mestres das nossas lojas jurisdicionadas, soberano Laelcio Rodrigues, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil, eminente irmão Jafé Torres, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Distrito Federal. Meus irmãos, antes de mais nada, o Grande Oriente do Distrito Federal, por meu intermédio, dá as boas-vindas aos irmãos que aqui estão, aos dirigentes da maçonaria de diversos estados, aos dirigentes da maçonaria aqui do Poder Central, aos dirigentes da maçonaria aqui do Distrito Federal, que é um assunto, hoje, a maçonaria regular no Brasil, diálogos e proposta, é de sumo interesse, né, para os dirigentes da nossa maçonaria do Grande Oriente do Brasil, a maior audiência do mundo latino. O Grande Oriente do Distrito Federal, ele é uma obediência maçônica que dirige os destinos da maçonaria aqui na capital da República. É composta de 88 lojas e hoje 666 irmãos, membros ativos, 2666, né? A proposta do irmão Reginaldo, meu parceiro, irmão e amigo, nosso grão-mestre adjunto, a minha proposta e de todo o secretariado é não que as lojas sejam subordinadas a essa obediência, mas o Grande Oriente do Distrito Federal se propõe a ser o centro de união dessas lojas para incrementar as ações da maçonaria e da sociedade como um todo no Distrito Federal. Primeiramente, os agradecimentos ao grande arquiteto do universo que é Deus, a oportunidade que nos deu de estarmos aqui e agora, nessa noite, ao Grande Oriente do Brasil, pelo apoio que nos tem dado aqui na capital da República, aos palestrantes desse nosso seminário, o irmão Adalberto, o irmão Baluque, o irmão Eduardo, o irmão Rodrigo, o irmão Paulo Có, que por motivo de saúde não pôde estar aqui presente, mas se o grande arquiteto nos permitir, amanhã ele estará entre a gente, e o irmão Sturari. Aos coordenadores, o nosso grão-mestre adjunto, o Reginaldo e o Túlio, que é o secretário nosso de Relações Institucionais, e o agradecimento a todos os irmãos que se encontram aqui presentes. Lá fora, um irmão brincou comigo e falou assim: olha, Lucas, você está com uma capilaridade política muito grande. Eu falei: não estou não, é engano seu. O pessoal que está aqui, os irmãos que estão aqui, eles encaram esse assunto como de importância, né, para os destinos das nossas obediências estaduais e do Distrito Federal, liderado pelo nosso soberano irmão Marcos José da Silva. É bem verdade que existem
muitos assuntos importantes para os maçons discutirem, e o mais importante, com certeza, é a atual conjuntura nacional. Na verdade, mas o Grande Oriente do Distrito Federal, ele está numa campanha de discutir pautas atuais, e nós realizamos um seminário de assuntos estratégicos no mês passado, que deu um grande número de participantes, Sociedade Brasiliense e Maçonaria, tratando dos assuntos que tratam dos supremos interesses nacionais. O irmão Barbosa nos deu a honra de estar presente, o irmão Marcos se encontrava em viagem, e nós acertamos tanto, discutimos tanto, Sturari, que a gente fez uma pré-visão, né? O nosso palestrante que deu a aula magna, o general Etchegói, foi convidado agora para ser o chefe de gabinete, né, do GSI, né? Gabinete de Segurança Institucional. Então, naquela oportunidade, nós debatemos, aprendemos muito, formamos e conformamos opiniões. E o Grande Oriente do Distrito Federal, ele tem como égide a educação e cultura nesses 4 anos. Acho que demos por bem recomendado investir no conhecimento como fator estratégico principal na formação do homem para ele atuar na sociedade. Então, não medimos esforços. Aqui no Grande Oriente do Distrito Federal, os irmãos estão aqui de prova, tem sempre algum evento acontecendo. Nós temos um calendário de janeiro a dezembro, com data, hora, local e tema dos assuntos para ser discutido aqui. Então aqui está fervendo mesmo, cultura e conhecimento, que nós aprendemos que com maçons mais experientes que a gente, cito aqui o que me falava isso, era o soberano irmão Francisco Murilo Pinto e o José Castellani, pessoa da qual eu servi como adjunto durante 7 anos lá no Grande Oriente do Brasil, como adjunto de Educação e Cultura, que eles me ensinavam que só através do conhecimento é que poderá voltar a maçonaria a ocupar os lugares que já ocupou no passado, né? Então, não medimos esforços para espalhar esse conhecimento. E a cultura é o nosso foco, a educação é o nosso foco. Sobre o seminário, como surgiu a ideia? Uma das ações no Grande Oriente do Distrito Federal é o curso de formação maçônica básica. Nós começamos em 2013, fizemos um segundo ciclo em 2014 e terminou em 2015. São 9 encontros. E no módulo 5 desses dois ciclos, que acaba o ciclo e começa de novo, né? Nós temos as obediências maçônicas e a regularidade maçônica, uma visão da maçonaria ao redor do mundo e do relacionamento entre as obediências maçônicas regulares, incluindo a organização do Grande Oriente do Brasil. Começamos a discutir em 2013, né? 14 de dezembro de 2013 foi a primeira vez, depois se repetiu em março de 2015, o mesmo módulo, com o nosso mesmo professor, né, Raul Sturari. E numa dessas oportunidades surgiram algumas perguntas que para o dirigente pode ser capciosa, mas elas surgiram naturalmente aqui dentro desse templo, que se transforma sempre numa grande sala de aula, e que nós não sabíamos responder, né? Nem o grão-mestre, nem o docente, e essas perguntas se juntaram nesse primeiro e nesse segundo módulo, e aí começou a ser plantada a sementinha desse encontro, né? Olha, vamos discutir isso, só isso, durante um seminário. E recebemos uma ocasião a visita do irmão Eduardo, do irmão Baluque. Eu tratei desse assunto com eles e falei: olha, nós vamos fazer um seminário, vocês não querem
trazer a experiência de vocês. Eles prontamente aceitaram, depois convidamos o irmão Adalberto, depois o irmão Rodrigo, né? E o evento foi tomando um grande porte, né? Várias cabeças pensantes, e assim que o Soberano recebeu o convite, recebemos a ligação dele e falou: olha, Lucas, nós vamos estar lá no dia 8, na sexta-feira, à noite, e no sábado o dia inteiro com vocês. Então, nós esperamos. Eu vou ler algumas perguntas que surgiram, já para preparar o ambiente, né, como um tempero. Algumas dessas perguntas nós já obtivemos respostas, outras ainda não. Como, por exemplo, e é importante salientar que nós convidamos uma ocasião o Paulo Có, mas por motivos de outros compromissos maçônicos, ele não pôde estar. Lembra de estudar aqui no segundo módulo, foi em 2015. Então surgiram umas perguntas. Em um território deve haver somente uma obediência maçônica regular? Tá? Caso positivo, porque as grandes lojas dos Estados Unidos e a grande loja unida da Inglaterra reconhecem o Grande Oriente do Brasil e as grandes lojas no Brasil. O fato de o GOB constar na lista of lodges e também no site da Grande Loja Unida da Inglaterra significa reconhecimento mútuo e automático em todas as demais obediências de todo mundo que constam nessas listas. O fato de todas as grandes lojas da CMSB, né, estarem incluídas nas List of Lodges norte-americanas significa automático e mútuo reconhecimento com o GOB, porque a List of Lodges dos Estados Unidos foi adotada pelo GOB em detrimento da lista constante na Grande Loja Unida da Inglaterra. Quais são os tratados bilaterais existentes em vigor do GOB com as obediências maçônicas nacionais e internacionais? O GOB reconhece alguma obediência da Confederação Maçônica Simbólica do Brasil, a COMAB? Caso negativo, como fica a situação da Confederação Maçônica Interamericana, uma vez que o Grande Oriente Paulista é um dos seus membros? Essas questões foram levantadas por ocasião do curso de formação maçônica básica e surgiram espontaneamente, naturalmente, e o docente ficou na corda bamba e, como eu disse, ele já encontrou resposta para quase todas elas. Mas quando a gente é pego de surpresa, então a gente tem que correr para pesquisar, selecionar, né, aquele material de pesquisa e tudo mais. Eu quero fazer agora justiça ao soberano grão-mestre Marcos José da Silva, porque enquanto nós servimos no Grande Oriente do Brasil de 93 a 2001, com o nosso saudoso Francisco Murilo Pinto, e já frequentávamos ali os bastidores do Grande Oriente do Brasil, o Jair Assis Ribeiro, o construtor, né, o maçom construtor. Os grão-mestres, eles eram sempre cobrados para colocar isso no papel. Eu ouvi incansavelmente, né, pelo menos chegar, olha, coloca isso no papel, soberano, coloca. E o soberano, né, tinha uma conduta, mas estava na informalidade. Então, com as recomendações da intervisitação, depois que foi colocado no papel, aí nós tivemos que resolver alguns problemas, mas esse mérito ninguém pode tirar, né, do nosso soberano, que teve a coragem de encarar, né, a intervisitação como manda a legislação. Então, meus irmãos, a mensagem é para que aproveitemos o seminário A Maçonaria Regular no Brasil, Diálogos e Propostas, muito fraternalmente, né, discutindo ideias, porque tem um conteúdo ideológico nisso aí, tem gente contra, gente a favor, né? Então nós vamos, no final, a gente vai levar uma recordação agradável desse evento, muito fraternalmente, né? E sair daqui com mais conhecimento, como coluna mais fortes, né? Principalmente para nós dirigentes, né, da maçonaria nos estados e no Distrito Federal. Nós vamos dar a nossa parcela de colaboração
para que o Grande Oriente do Brasil, a maior obediência maçônica do mundo latino, cumpra o seu destino rumo aos 194 anos de fundação. Rogando ao grande arquiteto do universo que ilumine sempre a todos nós, o Grande Oriente do Distrito Federal, o meu intermédio, abraça a cada um dos irmãos aqui presentes e dá as boas-vindas a todos. Esse abraço, gente, é com um grande calor fraternal. Muito obrigado, um ótimo seminário a todos. O soberano Marcos José da Silva, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, usará da palavra para a abertura oficial do seminário A Maçonaria Regular no Brasil, Diálogos e Propostas. Boa noite a todos. Autoridades já mencionadas, com devido respeito, componentes da mesa, nossos secretários gerais presentes aqui, muito obrigado pela gentileza do comparecimento. Eminentes irmãos, eminentes irmãos estaduais, nosso presidente da Assembleia Distrital Legislativa. Bem, essas perguntas aí são interessantes. Isso demonstra que o maçom não lê os seus dispositivos legais. Para início de conversa. Para início de conversa, por quê? Territorialidade está lá na Constituição. O GOB não divide sua autoridade, nem sua autoridade, nem seu território com ninguém. Começa por aí. Tá? E alguns desses pontos são mais curiosos ainda. Quando a pessoa não sabe o que está falando de uma coisa ou de outra. Quando se fala que a Grande Loja da Inglaterra reconhece o Grande Oriente do Brasil e 4 grandes lojas, essas 4 grandes lojas foram concedidas essa permissividade pelo GOB. Se o GOB falar não, acabou, não tem papo, ok? Por quê? Existe um tratado entre a Grande Loja da Inglaterra e o Grande Oriente do Brasil que diz que o território é dele. E os ingleses cumprem a sua palavra. Não existe. E por que razão eles foram? Razões diversas. Tá? Inclusive de interesse do GOB, em 99, por aí vai. E também, perguntam sempre esse detalhe aí, por que a CMI, né, ampara instituições da FONAP? CMI não é loja, não é potência maçônica. CMI é organismo. A OEA, a ONU você tem árabes e judeus um do lado do outro, se degladiando toda hora. Não tem nada a ver. Entendeu? Não se usa paramento na CMI. CMI não tem paramento. Não tem ritualística na CMI. Isso aí é oportuno de se dizer. O simples fato de pertencer ao Book of Year, que é o das Grandes Lojas da Inglaterra, não significa que as potências maçônicas mundiais reconheçam não. Nós, durante muitos anos, fomos considerados primos pela grande loja. Ninguém tem coragem de falar isso. Mas as grandes lojas diziam que eram primos. Quem é antigo aqui sabe disso. E pode testemunhar. Por que eram chamar de primo? Porque nós estávamos onde? No lixo da loja. Então, o primeiro passo é isso. Com relação a essas instituições, elas têm que procurar sua regularidade perante a Comissão de Reconhecimento das Grandes Lojas da América do Norte. É um comitê especial para isso. E esse comitê ele elenca uma série de itens a serem cumpridos. Se não cumprir, não adianta. Por exemplo, nenhuma potência maçônica pode subordinar um Supremo Grande Conselho. Começa por aí. E muitas dessas nossas potências da Comab, elas se subordinam. Territorialidade, mesma coisa. Outra coisa, princípio de legalidade. Ou seja, vício de origem. Às vezes não cumpre. Como surgiu? Isso também leva em consideração. Nós custamos a chegar a esse ponto, nós chegamos. Agora, às vezes as pessoas, irmãos, colocam as coisas, já perguntaram várias coisas aí, tem outro item interessante que o nosso eleito irmão Lucas colocou, com relação também, a dizer que nós reconhecemos loja, né? Grande loja da Comab, não reconhecemos nenhum. Há um erro nisso, porque os grão-mestres estaduais, alguns assinaram o tratado. Erroneamente, inclusive com grande loja.
Porque nenhum grão-mestre estadual tem poder para assinar tratado com ninguém. Só quem pode assinar, quem é? O Grande Oriente do Brasil, o grão-mestre geral. Isso demonstra o quê? Total desconhecimento da legislação nacional. E esse tratado tem que ser depois, exatamente, ele tem que ser levado à Assembleia para que a Assembleia aprecie, se julgada por todos. Se não julgar, também não aceita. Então isso é bom que fique aqui. Eu sei que o nosso palestrante domina o assunto sobremaneira, mas são pontos importantes. Todo ponto importante de regularidade também diz respeito ao próprio maçom. Às vezes, quando nós falamos não pode receber nenhuma pessoa que esteja irregular, inclui todos nós também, porque muitas vezes nós estamos irregulares. Do outro dia perguntou-me um irmão, um grão-mestre, como ele fazia, porque o irmão portador do kit placê quis entrar numa loja e a loja não quis deixar. A loja vai ser punida? Eu disse, de jeito nenhum. Porque o portador de kit placê não pertence mais ao GOB. Ele já se desvinculou do GOB. Não é mais do GOB não, gente. E quem é que vai propor? Só pode ingressar com uma ação no GOB quem for o quê? Legitimamente pertencente ao GOB. Então não há legitimidade por parte de quem quer que seja. Então isso é outra conversa que travou e dormir para começar a endireitar. E quem recebe um irmão irregular é também irregular. A mesma coisa, uma loja irregular, por aí vai. E esse detalhamento de regularidade e irregularidade vai muito mais além do que nós imaginamos. Às vezes a pessoa diz assim, não, isso é bobagem. Eu distribuí na Suprema Congregação, há algum tempo atrás, um documento vindo da Grande Loja da Inglaterra, exatamente, porque naquela oportunidade havia um convite assinado pelo Baluc, pelo Grande Oriente Paulista, né? Grande Oriente Paulista e pela Grécia. Perguntando que história era aquela. Lembra? Está aí, para quem quiser ver. E nos perguntaram dizendo, quem se reúne com irregular é irregular. É importante que esse passo seja citado. Outras vezes perguntaram agora aí, não, porque como é que nós podemos fazer com a associação de lojas? Não pode haver associação de lojas. Quem diz é o RGF, então os irmãos não conhecem o RGF. Tá? Os mestres maçons, o mestre maçom é uma coisa. Qualquer maçom pode se associar com quem quiser, aonde quiser. Desde 1987, existe uma associação de maçons em São Paulo. Já mostrei para muita gente isso aí. Não é novidade. E perguntaram, por que existe? O maçom é livre. O que não pode é uma loja se associar. O que não pode é uma associação de quê? De veneráveis médicos, porque ele representa quem? A loja. Isso é que não pode, que está no RGF. Então, essa irregularidade é muito comum no Brasil afora. Associações de lojas, não pode. É uma coisa irregular. E eu acho que nós todos temos que ficar atentos para esses detalhes. São mínimos, mas que têm grande importância. Porque senão, amanhã ou depois, há uma denúncia, o Ministério Público aceita essa denúncia, entra com uma ação, processa e diz assim, ao soberano grão-mestre para as suas determinações suspender fulano de tal. E nós fazemos. Por quê? O Legislativo legisla, o Judiciário julga e o Executivo executa. Se eu me recusar a cumprir uma determinação dessa, quem vai responder sou eu. Por prevaricação, por isso, por omissão, e vai por aí afora. Tá? Então é preciso que os irmãos entendam isso. Outra coisa também importante, dita aqui pelo nosso irmão Lucas, dentro dessa série de perguntas, tenho certeza que os grão-mestres aqui vão tirar de letra, tá? É por que nós não damos regularidade? Porque no Brasil não dá regularidade a ninguém. E vou mais além. Nem a grande loja da Inglaterra dá regularidade mundial a ninguém. Volto a lembrar, nós tínhamos o reconhecimento da grande loja da Inglaterra, tínhamos tratado, e nós não éramos recebidos pelas outras grandes lojas do mundo. Não se lembra disso? Só conseguimos isso, foi já na época, no finalzinho lá do mandato do nosso irmão Miriam. Éramos considerados primos pelas grandes lojas. Ninguém fala isso. No outro dia me perguntaram por que razão, mas não, observem bem a pergunta, por que razão um irmão do rito brasileiro não poderia frequentar uma loja filosófica do rito escocês antigo assim? Nossa! Eu digo, pois é, são coisas que eu não entendo.
Às vezes a pessoa está brigando para reconhecer uma potência estranha, e internamente nós não reconhecemos. Então nós somos irmãos até determinada faixa, e para cima não somos. É outro fato curioso. Não vejo ninguém reclamar isso. Não vejo. Ninguém protestar, ninguém reclamar, nem nada. Quando tomamos uma atitude com relação ao rito da Drenamita, foi porque houve, e está provado, não foi invenção, tá? Que houve tratado feito com os grandes orientes dependentes. Ó, se não pode a base, não pode nada. E se o tratado diz que só reconhece a nós, Grande Oriente, alguma coisa do tratado estava errado e continua errado. Aí as pessoas dizem, coitadinho do fulano, não tem coitado aí não, nessa história. Quem quiser, são 1000 e poucas páginas de processo, está à disposição de qualquer irmão verificar. Está entendendo? Então isso, meu inimigo, acho de suma importância que seja o assunto debatido, faço questão de estar presente, não que eu seja o sabe-tudo, né, não. Mas às vezes eu posso prestar algum esclarecimento adicional que venha trazer, enriquecer, né, exatamente uma posição. Anteontem, quarta-feira, nós tivemos em Piracicaba, tinham mais de 200 pessoas presentes. E lá presentes tinham irmãos da Grande Loja, do Grande Oriente Independente, do BOP e do BOP. E foram feitas perguntas, mas ninguém com paramento, não teve nada a reclamar. Aí, em um determinado momento, um irmão do BOP disse assim, nós não estou entendendo o que nós viemos fazer aqui. Eu disse, vocês vieram aqui para me ouvir. Eu fui convidado para falar. E eu estou falando. Agora, se você quiser tirar alguma dúvida, vamos tirar. E eles foram na esperança de que nós íamos assinar um tratado que não posso. A estrutura organizacional do BOP não é igual de vocês, não, porque o grão-mestre dá uma canetada, faz tudo. Nós temos que ser autorizados. Existe uma série de protocolos a serem observados. Aí eles começaram a colocar uma coisa, outra, ficaram meio nervosos. Aí falaram até em legalidade, eu expliquei que legalidade não é isso. Tem gente que acha, como diz o Rani Martin, que nós devemos receber os irmãos, mas, meu irmão, irmãos regulares. Senão nós vamos receber de tudo quanto é a potência maçônica que existe por aí. No Brasil hoje são 196. Namíbias ou grandes, não importa. Como é que nós vamos fazer? São irmãos ou não são? Também são nações. Como é que fica? Aí eles pegaram e disseram, não, mas eu digo, quer dizer, só nós, só os 3. Então nós temos que começar a pensar um pouco mais longe. E ademais, tem um detalhe aí, em termos de Grande no Brasil, que é exatamente essa recomendação que tem tanto no RGF como na Constituição. E acho que todos nós aqui juramos cumprir a Constituição. Não conheço ninguém aqui que tenha sido iniciado, ou regularizado, ou filiado, que não tenha dito que cumpriria o que está disposto à Constituição. Não tem nenhum irmão. E, no entanto, eu vejo a cada momento coisas mais escabrosas do mundo. Inclusive falta de respeito com o irmão. Porque o irmão reclamou porque tinha alguém do Independente, dedo duro. Não é dedo duro, não. O omisso é quem deixou entrar. Não é o outro que está errado por ter chegado e comunicado o fato. Mas nós invertemos as coisas no Brasil. Não só nesse caso, como em muitos outros. Alguém que cumpre, que precisa, determina que seja cumprir uma coisa, é mal visto. Não, fulano, ontem mesmo, quando acabou a palestra, foi gozado, a Elsa estava presente, eles vieram pedir desculpa. O pessoal do BOP. Vieram pedir desculpa. Teve vou usar uma palavra aqui, aquele filho daquela pessoa, né? Eu já chamei você, mas agora peço desculpas, porque eu não sabia. Porque a fofoca é grande, meu. E quem faz mais fofoca é o pessoal do BOP. Não são eles não, hein? Eles disseram, não, porque dizem que você faz isso, você faz aquilo, você podia dar uma penada. Não posso dar penada, não. Eu tenho que cumprir o que a Constituição diz. Até eu falei para um deputado, né? Não, os deputados podem mudar. Aí ele disse, não podemos mudar não, senão vão autorizar uma irregularidade. Bom, aí nós não somos mais. Aí a responsabilidade passa a ser de vocês. Não vamos fazer. Então, meus irmãos, esse tema vem à tona em um momento oportuno, de muita responsabilidade e compromisso com o Grande Oriente do Brasil. Um irmão perguntou para nós exatamente sobre o CNI. Eu falei, na CNI hoje existem 27, 33, 34 potências maçônicas brasileiras. 6 vão ser, 4, são 35.
4 independentes, grandes lojas e nós. Sabe o que acontece? Quem manda na CNI não é a CNI, não. São as grandes lojas. Porque com os 27 votos dela, engole todo mundo. Com mais os 4 que ela tem, 51 acabou. O que eles decidem acabou. Então, para os irmãos terem uma ideia, por que sabiamente nossa Constituição fala em problema de território, domínio de território, não dividir território, uma série de razões. Que é muito simpático, foi o que eu falei para eles ao derradeiro. Seria muito simpático, vamos assinar, eu sei que todo mundo ia bater para freneticamente. Mas eu estaria traindo o juramento que eu fiz ao assumir, de cumprir e fazer cumprir a legislação do Grande Brasil. E volto a dizer, os tratados celebrados pelos grão-mestres estaduais não têm valor nenhum. Nenhum. Porque a Constituição lá rege o seguinte, que só pode assinar tratado em nome do Grande Brasil o grão-mestre geral. E depois esse tratado tem que ser mandado para a Assembleia Federal Legislativa para ser exatamente examinado e dar conformidade ou não. Então, meu eminente, parabenizo pelo fato, pelo tema, e eu também gostaria que um tema fosse debatido em termos nacionais. O irmão falou muito bem na situação política do Brasil, mas eu falo sobre corrupção. Nós temos em todos os processos, meu irmão, que nós temos aí de corrupção, tem uma ação do golpe metido. Cuecão, cacetão, mensalão, e vai por aí, Lava Jato, Gonçalves, tem tudo tem uma ação. Não vi uma atitude positiva de ninguém. Não vi. E eu acho interessante que não haja isso. Nós temos que parar de ser paternalistas. E vocês tenham certeza que vão arranjar um jeito do Ginhagel arranjar um kit classe sair para sair pobre. Como fizeram aqui com a Arruda. E olha, é uma vergonha para nós. Porque eles cobram da gente, os nossos irmãos das grandes lojas. Isso aí está assim, e vocês o que fizeram? Nós apenas temos que baixar a cabeça, ficar quietinho e não fazer nada. Porque o que nós vamos argumentar perante fatos que todo mundo tem conhecimento através de jornal, através disso e daquilo. Então, meus irmãos, eu acho que muito mais perigoso em relação ao Grande Brasil não é a interdistação, não. É esses maus exemplos que nós temos de irmãos. Que de plano, quando fosse denunciado, quando fosse citado, não deveriam nem entrar em loja. Deveriam ser os primeiros dizer, ó, não vamos entrar que eu não quero colocar em risco a maçonaria. Para vocês terem uma ideia, nós fomos fazer uma queixa aqui, um boletim do ocorrente que eu bati no carro de uma senhora. Primeira coisa que a pessoa perguntou, e o fulano de tal, estava foragido da justiça aí, o que aconteceu com o seu Jafé? Eu disse, não sei. Textualmente, não é mentira, foi o que ele falou e eu tenho testemunhas aqui. Tá? Agora eu pergunto, o que vai acontecer com o seu Gil? Acredito que não. O que aconteceu com o fulano de tal? Nada. O que aconteceu com o fulano? Nada. Vai dar em nada? Aí depois, soltamos um formulário de intenção para se tornar maçom, aí vieram criticando, isso é um absurdo, não, isso aí vai acontecer, isso, aquilo, aquilo outro. Eu disse, olha, irmão, esse formulário existe há mais de 5 anos no blog. Lá no blog tem no site dele. Não tem nada demais. É só cumprir todas as demais formalidades. E esses irmãos que estão aí no noticiário policial, passaram por todos esses crimes que vocês estão falando aí. E não adiantou nada. Então, eu acho que nós temos que tomar posição firme. Não é ficar com pena de irmão, porque nós estamos trazendo para a nossa ordem o demérito perante a população. E não pensem vocês que estão bobeando aí. Está todo mundo de olho na gente. Quando pediram para que nós nos manifestássemos, saíssemos com um job aí contra a corrupção, todos os irmãos são testemunhas. O que eu escrevi? Que cada um saísse por si. Não vamos colocar o GOB nesse burburinho, porque nós temos irmãos participantes de todos os partidos políticos. E nós vamos trazer para dentro do GOB um problema que não é do GOB, é um problema político externo. Eu acho que essa consciência, cada um de nós tem que ter aqui. Sair daqui, parado, pensando, e ver também essa parte da regularidade. Porque, de repente, nós começamos a ser irregulares perante os outros. Como já tivemos a oportunidade de chegar em Madrid, o secretário-geral da Grande Loja da Inglaterra disse assim, quem se reúne com irregular é irregular. Só que aquele dia ele quebrou a cara.
porque a grande loja de Espanha tinha feito uma sessão, e estava lá o Independente do Rio Grande do Sul, Independente do Paraná, Independente de São Paulo, e outro Independente lá. Eu disse, olha, então a grande loja de Inglaterra é lá. Então os irmãos que estavam comigo lá presenciaram. Ficou mais branco que essa mesa aqui. Mas teve que engolir isso. Para cima da gente, não. Pensar que nós somos tupiniquim, não existe isso não. A maçonaria do golpe é muito importante, tem 195 anos de tradição para fazer ano que vem e tem que ser respeitada como tal. Não somos meia dúzia de peleiros, não. Somos, pura e simplesmente, quase 100 mil irmãos ativos, honrados e que tem meia dúvida. Isso é comum. Qualquer situação vai ser comum. E eu queria que esse termo fosse incluído, meu irmão, para que fosse discutido em todas as... Aliás, nós vamos pedir que na Suprema seja apreciado em cada grande oriente esse assunto. E nós comecemos a fazer uma limpeza na nossa loja. Foi o que o Buarque de Holanda falou para os meus amigos. Ele falou, nós temos que mudar aqui, politicamente. O Buarque disse assim, e na tua casa? Fim de papo. Então, meus irmãos, desculpe o desabafo, mas essa é a oportunidade de lançarmos também um tema especial para o grande Brasil, que é de vital importância para nós. Quem viver, verá se eu tenho ou não razão. Obrigado, um bom dia para todos. Retornemos aos locais na plateia.